gente tem que pensar nisso, já estou pensando em sucessão. Em qual formato você vai passar isso para frente? Quem vai assumir? E quem assumir vai ter condição de fazer tudo? Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica do glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente quer contar a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma ideia se tornar realidade, né? Estamos aqui novamente nessa nova casa, essa aqui é uma temporada de negócios e turismo, e a gente está aqui no Hotel Ibis Adagio, Ibis Budget também, que recebeu a gente com muita porta aberta. A gente vai ter novidade. Fiquei sabendo, deram um spoiler aí que vai chegar coisa boa durante o episódio. Eu, como gosto de beber bem, comer bem, já tô ansioso aqui, até mesmo porque na Love Burger só gente, tem uma Heineken lá e olha lá. Olha lá Copo de água quando eu tô com bom humor. Exatamente. Estou eu aqui, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, Luiz representando a Love Burger e o Enatio também. E aqui a gente tem o prazer hoje de receber Solange Paulino Sgarione, proprietária do Adeg Restaurante Beraldo de Cali. Solange, obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer receber você aqui, contar essa história de uma marca tão marcante aqui na cidade, né? Eu já fui lá várias vezes. Sério? Será que foi? Será que é bom? Eu falei, para ver se é bom, era. Eu falei, mas será que eu dei sorte? Não, eu fui de novo. Aí era bom de novo, aí eu fui umas 4, todas as vezes que eu fui, tava bom. Mas na dúvida, vamos de novo, né? Na dúvida a gente vai de novo. Solange, a gente agradece da sua participação, ter aceito o nosso convite. E para quem não conhece, quem é a Solange? Primeiramente, queria agradecer, né, o convite, é um privilégio estar aqui, muito obrigada. Viu? A gente agradece. A Solange é, como vocês disseram, um empreendedor, né, uma empreendedora que mergulhou aí nesse mundo há 20 anos atrás. 20 anos já. 20 anos. Foi em 2000, foi mais, foi em 2001, 22 já. 22 anos. Caramba. Eu era bancária e trabalhei 14 anos também em banco, né? E aí o meu pai me convidou para fazer parte desse mundo. A nossa família, na realidade, meu pai era italiano, né? Meu avô era italiano, meu pai é brasileiro, mas sempre tiveram no sangue esse empreendedorismo, né? Uhum. Eu acho que, eu acho não. Vamos pegar o núcleo familiar mais próximo. Eu acho que eu sou a única pessoa que trabalhou como CLT. Caramba. Na família. E você acha que porque você tinha aquela vontade de contrafluxo? Ou foi uma coisa Posso te contar qual era o meu sonho? Conta. É verdade, desde menininha? Era ser presidente de uma multinacional. Olha. Sabia disso? Verdade. Desde menininha eu queria ser, eu vou chegar a ser presidente de uma multinacional. Olha que coisa estranha, né? Não, mas E hoje você é presidente do seu grupo. Mas não é uma multinacional. Ainda. Não é uma multinacional. Mas é verdade, eu queria ser presidente de uma multinacional. A gente fala assim, mas é uma grande empresa. E aí eu fiz lá o meu curso de administração, né? Eu sempre fui muito estudiosa. Sempre fui fácil nos estudos, sabe? E aí quando eu tive que optar pelo vestibular lá, né? Eu fiquei numa encruzilhada entre a engenharia química e a administração. Mas não tem muito a ver uma coisa com outra, mas Não, mas são vocações. Viu? Sim. Quanta gente não entra na faculdade errada, né? Se você, enquanto criança, queria ser presidente, talvez a administração estava aqui, enraizada. Mas aí depois me puxou muito engenharia química, sabe? Mas aí eu acabei optando por administração. E aí eu fiz. E aí, é lógico que a gente tem que aliar o sonho à realidade, né, gente? Acho que Sim. Tem jeito, né? É um conflito que a gente vai ter sempre. Exatamente. Eu tinha que trabalhar, né? E eu queria trabalhar. E eu fui privilegiada até meus 19 anos, eu não precisei, né? Meu pai me bancou ali, mas depois chegou a hora de entrar no mercado de trabalho, né? Entrar no mercado de trabalho, eu entrei, mas também não queria deixar o meu período... eu ia de manhã, matutino, né? Na faculdade, eu não queria abandonar para ir para a noite, né? Então eu entrei no Banespa. Apareceu o concurso. Nossa, o Banespa. Porque Extinto Banespa. É o Santander hoje, né? Hoje é Santander, né? E abri um concurso na época, eu achei bem conveniente, porque eram 6 horas de trabalho, eu ia entrar 1 da tarde, a hora que eu chegava da faculdade, dava certinho, sabe? Fui traçando meus planos ali. Apareceu o concurso e entrei no banco. E lá eu fiquei 14 anos. 14 anos. E dali
Chegou a um Pra cargo beirar. gerente. Então, olha como que é, né? Depois, no final, eu vou concluir com que eu cheguei depois de tantos anos, né? Se olhando Uma para conclusão, né? trás, Fazer uma conclusão. eu fiquei 14 anos, eu não assumi o cargo de gerência, que eu tinha muita vontade, que ia para aquelas minhas veias, Sim, né? de De liderança, Mas aí eu tive filho, né? Tive a filha e meu filho. E aí entrou aquela parte mãe na São outras decisões, né? história, exatamente, Mudam as- cuidar de filho, Até mesmo família. porque cargo de liderança vai exigir muito mais do seu Então, tempo. aí passava de 6 para 10 horas, né? Porque na realidade eram 8 que viravam 10, né? Não falei, gente, que Um tinha pouquinho. coisa boa? Verdade aqui, ó. Um pouquinho, sim. E pode vinho pôr. da Beraldo de Cali, hein? Mas não muito, por gentileza, viu? Tá O vendo, Luiz? Emerson com certeza vai falar assim, não, pode encher até. Não, aqui. serve o Luiz primeiro, depois a gente fica com Certeza que o com Emerson vai restante. falar pra encher. Pode servir o Luiz primeiro. Cara, tá ótimo pra mim, viu? Não, só um pouquinho. Aí deixa a garrafa. Vai ver, só um pouquinho. Você viu? Aí o cara pega a garrafa e... Uma delícia. Quem vê pensa que eu entendo muito de vinho, gente. Chacoalhou, cheirou. Deixa soltar o aroma, assim, isso. Tá bem Estou perfumado tomando mesmo, aqui né? um vinho com uma enóloga, dona da vinícola aqui. Me senti até pressionado. Me senti até pressionado. Eu falei, vou fazer um chá. Ela ia pensar que eu entendo aqui. Tô acostumado a tomar sangue de boi, o cara. Que delícia, hein? Solange, então você ficou naquela dúvida. Então, aí eu não seguia essa tendência natural que eu tinha, mas eu tinha vontade, viu? Cada concurso que aparecia no banco me tentava. Aí eu falava, não posso. Aí voltava, né? Porque ia tirar a minha rotina familiar, né? Ali, né? Mas tudo bem, a gente foi tocando, foi bom. Eu falo assim, pra mim, assim, eu acho que pra mim foi essencial, sabe? Ter trabalhado fora fez toda a diferença. Fez toda a diferença, sabe? Você aprende rotina administrativa, você aprende... enfim, olha, uma escola, né? É uma escola. E no banco você trabalhava com atendimento ao cliente, você fazia uma parte de mais... tudo. Passei por vários setores, né? No banco eles fazem muito rodízio, né? O job rotation. Você tem que aprender um pouco de cada coisa, né? Sim. Só que assim, eles tinham uma tendência a me colocar em setores complexos. Resolvedores de problemas. Sabe por quê? Eu sou uma pessoa que presta atenção nas coisas, eu sou detalhista, né? Então assim, nunca peguei serviço fácil. Nunca fui caixa. Gente, é tão gostoso. Tudo caía nela, né? Toma, resolve. Sabe? Paga, recebe. Tudo bem, cansativo. Mas no fim do dia você fecha a gaveta, não tem pendência. Ai, que delícia. É delícia, não, né? Não falei, gente, que vem a olha coisa só, boa. ainda chegou mais coisa boa ainda. Olha. Que delícia. Que bonitinho. O Theo Ives. A gente vai ficar acostumado, tem que vir mais vezes, né? Dá pra contar a história em 2 vezes? Dá pra gente parcelar essa história aí. Não, é legal fazer o merchan do Haddad aqui, né? Porque eles têm essa sala maravilhosa aqui para fazer reuniões, treinamentos, né? E tudo com uma cozinha aqui do lado que é maravilhosa. O espaço é humano, né? O momento merchan, né? Mas passando por vários setores do banco, você sentiu que isso fez diferença na hora que você chegou na veia empreendedora? Mas foi difícil tomar a decisão de sair do banco, viu? Mas assim, fez diferença. Foram com certeza. 10 anos, 14 anos? 14 anos trabalhando. Então, aí nesse final de tempo, né, dos 14 anos, começou a aparecer em Jundiaí, isso foi no ano de 2000, vai? O Sebrae, não, foi o Senac, primeiro foi o Senac, começou a aparecer em Jundiaí com a palavra turismo rural. A gente nunca eu tinha ouvido falar, né? Turismo sim, mas rural, né? Não era comum, né? E aí a gente começou a receber a nossa propriedade está ali bem localizada, né? Eu lembro que a gente recebeu um pessoal do Senac, depois veio o Sebrae junto, assim, quase que na mesma época, falando em participar de cursos, né, sobre turismo rural. E aí o meu pai muito ligado também, né? Eu ainda estava muito preocupada lá com as minhas rotinas no banco, e meu pai meio antenado, né? Porque ele também me ajudou bastante, né? Começamos a fazer os cursos que eles ofereceram, e meio no começo assim, sem entender o que era, como era, né? Sabe que tudo no começo é meio disperso, né? Sim, sim.
E essa é uma dificuldade, né? A coleta de informações, né? O que você vai fazer, quando fazer, como é o setor. No começo é muito teste, né? Muito teste. Sim. No começo é teste, né? Você entendeu? E aí a gente foi entrando e aí foi afunilando para esse assunto, sabe? Né? Foi afunilando. E aí chegou o momento de decidir. Né? Isso aí já era em 2001. E aí o que aconteceu? Para mim foi um fator muito decisivo, foi a venda do Banespa, né? Para o Santander, tá? Foi em 99 que eles fizeram, mas foi um período de transição, 2 anos, então foi 2001, né? É porque era público e virou privado, mas né? teve o período de intervenção, você lembra disso? Esse período? Eu não lembro. Teve 2 anos. E aí em 2001 que se efetivou a compra do banco, e aí o que começou a acontecer dentro do banco? A remodelação que o Santander quis colocar, né, gente? Não vamos entrar nesse mérito, porque aí a gente vai estender para o outro lado da conversa. Não é nem certo nem errado, mas é uma diferença. Você vai sentir a diferença. E o banco, ele tinha que remodelar. Bom, para vocês terem uma ideia do que aconteceu na época, foram 16 mil funcionários saíram do banco. Caramba. 16 mil funcionários. Bastante. Então, assim, imagina a pressão que a gente sofria lá dentro, né? Sim. E aí, você percebe que a história é história, né? Mas aí no final acaba dando certo, né? O turismo rural aparecendo, o final de um ciclo chegando, né? É que a gente não entende isso na hora, né? Na hora é difícil. Eu ia falar agora. Tem tantas coisas que vão acontecendo na vida da gente, que a gente na hora a gente fala assim, meu Deus, por que tá acontecendo isso comigo? E aí você espera mais um pouquinho, aí você olha pra trás, você fala, obrigado, Deus, era isso que tinha que acontecer. Mais do que isso, né? O quanto que a gente tem de dor do momento, que quando a gente lembra depois de um tempo, não é dor nenhuma. Você fala assim, poxa, eu tenho uma filha de 5 meses. Eu tava conversando com a minha esposa, que no primeiro mês foi tão difícil, que é tudo novo, é minha primeira filha, e daí não dorme à noite, daí você tem medo, tudo é medo. Só que agora, quando eu lembro dela de um mês, eu não lembro da coisa ruim. Não tenho memórias negativas. Eu só lembro... É uma construção, a gente vai apagar... Parece que a gente é tão... O humano é uma sabedoria de Deus mesmo, né, o que a gente é. Porque a gente vai apagando algumas coisas da nossa memória porque não tem utilidade nenhuma. Assim. E a nossa história é isso. Né? Coisas que lá atrás doeu, que você sofreu pra caramba, daí quando você olha e fala, puxa, como foi bom ter acontecido. E muda o teu olhar sobre o que aconteceu, né? Muda, mas na época é sofrido, né? Sofrido demais. Né? Na época é sofrido, porque na verdade, esses dias eu tava vendo uma pessoa, ela falando sobre as transições, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tá no CLT, ela é como se fosse uma fazenda, um deserto e a selva. A fazenda é como se você tem tudo lá, só que você é funcionário. Então tem tudo lá, tem a caminha pra você dormir, tem não sei o que, tem tudo bonitinho lá, tem comida, tem tudo. Quando você sai dessa fazenda e você passa esse deserto, é esse atravessar esse deserto que é o seu aprendizado. Você vai sofrer, você vai pastar, você vai comer pão de diabo amassou. Mas a hora que você passar por esse... Olha, tem gente que ou volta pra fazenda, ou continua e chega na selva, que aí a selva é a liberdade mesmo, onde tem tudo ali para que você possa desenvolver, que você já passou pelo período do deserto. Esse período do deserto, ele agrega muito pra gente. A gente sofre, mas a gente toma... É na porrada que a gente aprende, não é? Sem dúvida. Fala que mar calmo não faz bom marinheiro, não é isso? É isso aí, mas é isso mesmo. E aí na transição e essa decisão, aí você acabou indo para esse turismo rural. Então, aí a gente tem um sítio, né? Meu pai sempre foi agricultor. A nossa tradição é na agricultura, né? Meu avô veio para plantar uva da Itália, né? Plantou. A gente expandiu o sítio, plantamos no outro sítio uva também. Chegamos a ter os 2 sítios cheios de uva, né? Tudo para mercado, né? E nessa época, já em 2000, a gente já não tinha, assim, porque assim, a uva, isso faz parte da história de Jundiaí também, né? Sim. A uva teve o ápice e depois teve o declínio também. Hoje se você estudar a quantidade de uva plantada em Jundiaí, hoje, e pegar a história dela, a gente sabe que diminuiu, né? Devido a N fatores, né? Mas tudo bem. A gente fez parte dessa história também, né? Dessa roda gigante. Exatamente. Em 2000, a gente tinha uva ainda, não era tanto, mas a gente estava lá. Quem tem uva tem a matéria-prima para fazer o vinho, né? E meu pai
como já veio do meu avô, tudo, ele tinha lá os tonéis de vinho dele, na realidade a gente chamava rancho do vinho, né? Porque era tudo muito simples, era para ele tomar aquele vinho, não era nada... Tudo organizadinho, mas tudo muito simples, né? Num rancho, porque ele não queria levar isso para casa. E dentro daquele rancho ele fazia o vinho dele. Que era um rancho de uva, na realidade. Sabe, vocês conhecem uma propriedade rural. Sim. Sempre tem uma base de uma plantação, onde se coloca adubo, um encerado, umas caixas, né? Depois a gente não tinha nada ali, ficou um rancho vazio. E aí meu pai levou as coisas do vinho ali, então ficou o rancho do vinho. Até a gente menciona isso num dos rótulos. Ela não trouxe o rótulo que a gente menciona isso, né? Ela trouxe outros rótulos. Depois eu até posso falar um pouquinho da história dos rótulos para vocês. Mas teve o rótulo dos vinhos de mesa, a gente fala do rancho do vinho. E aí, meu pai falou, viu, tem tudo aí, né? E nesse ponto nesse ponto da minha vida, eu tenho que falar que eu devo isso ao meu pai, né? Porque ele foi a pessoa que olhou e falou, olha, estuda isso, veja essa possibilidade. Ele enxergou isso. Ele enxergou. O turismo rural, né? O turismo de vinho. Eu também já estava enxergando, mas eu acho que o convite fez a diferença na minha vida. Então aí tem uma questão. O que te levou? Qual foi o pontapé? Houve um convite no meu caso. Ó, pensa sobre isso. Porque a família disso, tá? Ninguém era CLT, então não tinha um medo. Você que foi a ovelha negra da família. Eu que fui a ovelha negra da família. Mas eu não reclamo. Sofri, mas não reclamo. Sabe, foi uma outra experiência de vida, né? É uma outra experiência. Saber o que é pressão, saber o que é subordinação. Principalmente uma experiência de banco. O que é cumprir horário. O que é você sofrer pressão no trabalho? Metas para atingir resultados. Lidar com pessoas. São assim, treinamentos para você melhorar. Convivência com pessoas diferentes de você. Enfim, gente. Tanta coisa boa, né? Sim, tanta coisa boa. Foi bom. Aí, ele falou, pensa sobre isso. E aí, que eu falei, foi um funil. Foi me afunilando mesmo. Um período acabando e um outro florescendo. Aí, no banco chegou a demissão voluntária. Chegou um papel. Olha, você quer sair do banco? Olha que interessante, né? Você quer? Veio o convite. Já que temos a ideia, se você quiser voluntariamente. Nós vamos te dar um incentivo. Eles desligavam e pagavam todas pagavam as coisas. tudo e davam um incentivo, que agora eu não vou lembrar, porque faz... Davam um incentivo ainda. Tipo 2,5 salários por ano. A cada... não cada ano trabalhado. Eu não vou lembrar agora. Mas se você fizer isso sem qualquer restrição... coisa que eu falar vai ser mérito... vai ser, assim... Mas era um incentivo. A cada tantos anos trabalhado, era pra ir embora mesmo. Só pra não ter paga o fundo de garantia pra você sair. Só pra ainda te dou mais dinheiro aqui. Pra não ter causa trabalhista, pra sair numa boa, pra não ter... entendeu? O banco queria mesmo que a gente saísse. Ok. Convite lá. Oferta aqui. Conspiração. Você vê. Conspirando, tá? Conspiração. Tudo com Nossa, Solange, pelo amor de Deus. Tá tudo o que você tá fazendo? O que você tá esperando? O que falta pra você decidir? Tem local, tem incentivo, tem matéria-prima, tem incentivo da família. O banco já falando assim, vai. Tem certeza que você não quer ir? O que tá faltando, né? Pois é, né? Que coisa. Você sabe que é uma outra perspectiva, né? A gente vai brincando, a gente chega, né? Sim. Aí eu falei assim, não vou. Aí eu pedi. Assinei lá. Foi difícil assinar aquilo lá, porque eram 14 anos de empresa, né? E era uma empresa, sabe? A gente era diferente naquela época. Não sei vocês, a história da vida de vocês. Mas a gente era muito de vestir a camisa da empresa, né? Nossa, a gente foi uma geração que deu sangue nas empresas, né? É uma geração Sim ou não? Hoje ainda tem, mas é mais difícil. Sim ou não, né? Bem mais difícil. Hoje o jovem, ele pensa em ficar um ano como trampolim. Um ano vai para outro, um ano vai para outro. Porque os tempos eram diferentes, né? Porque, os jovens hoje, eu até entendo. A gente não tinha rede social, a gente não tinha internet. Tudo que a gente fazia tinha que ter calma. Não adiantava você... Às vezes eu agradeço não ter internet naquela época. Cara, você chegava, por exemplo, você tinha que fazer um trabalho de escola. Como você fazia um trabalho de escola?
Você tinha que ir na Biblioteca. biblioteca, tinha que pegar o A dicionário, Barça. Você lembra da dicionário. biblioteca? Lembro, Eu, lógico. folha de almaço com pauta pra anotar, Exato. porque era o xerox era E aí você caro. levava a folha ao maço, você tinha que olhar, escrever. Então, o jovem era criado com paciência. Hoje não. Hoje você dá um trabalho para o aluno, às vezes a gente é professor Chat universitário, GPT. a gente foi, né? É. Hoje não mais, eu não dou aula, ele ainda dá. Uhum. Mas eu lembro que você era confrontado em sala de aula, você começava a falar uma coisa, o aluno lá no fundo da sala, ó, professor, tá errado, porque eu tô vendo aqui no Google, não sei. Era desse jeito. Assim, né? Então, o jovem é muito imediatista hoje. Eu não falo que tá errado ou que tá certo. Só novos São tempos. tempos diferentes. São tempos. Tecnologias diferentes. Então, essa coisa essa ansiedade do jovem, né? Porque ele supre muito rápido. Né? E a gente não, né? A gente foi cunhado a Mas ferro e fogo mesmo, né? Mais do que isso. Ah, A nossa formação é uma devagarzinho formação. foi ficando afiado, né? A nossa formação é uma formação resiliente. É. Né? Então a gente aprendeu a tomar pancada, a gente aprendeu a. Nossa, a guardar. gente não respondia pra chefe nada. Imagina. É, Porque a gente não respondia pros pais. Se chegasse Gente, o chefe... A chegasse gente não respondia bilhete pros em pais. casa de professor que você tinha sido mal educado, você apanhava em casa. Bom, o meu nunca chegou. Hoje é o contrário. É que o medo Mas hoje chegava é o antes. contrário, O meu nunca chegou. É que o medo chegava antes. O medo chegava antes. Então, aí se chegasse, você apanhava. Hoje em dia é o contrário, né? Hoje, se o professor dá uma bronca no aluno, É o capaz pai dele, vai né? lá brigar É. com o professor. Não, tempos. Bom, aí eu saí. Aí chegou a safra da uva. Minha primeira safra da uva, é lógico, óbvio, gente, foi um aprendizado, tá? Uhum. Não dá pra chegar sabendo, né, das Claro, coisas. Acertar 100%. Não dá pra chegar sabendo, e eu não sabia, eu mudei muito de ramo. Eu mudei do ramo de escritório, vai banco, mas era tudo papel, né? Papel, tinha computador já na época, não era diferente do que é hoje, era tudo muito restrito, era mais alimentar o sistema do que navegar no sistema, né, naquela época, mas tinha, né, por uma coisa completamente diferente, né, que eu não entendia, né, não sabia a prática e nem a teoria. Só que eu decidi isso muito rápido, não deu tempo também de eu estudar. Porque geralmente aí vem no empreendedorismo, você estuda o negócio que você vai abrir. Uhum. Tem gente que fica 2, 3 anos estudando o Pesquisa o mercado, mercado, vai pro Sebrae. Eu não tive Uhum. nada dessa Faz um plano de oportunidade, negócio. né? Não, mas também tem o empreendedor da oportunidade. Então o meu foi de oportunidade. É verdade. Entra e vai acertando, Entre né? foi. Eu fui, tá. Mas eu tinha também o respaldo do meu pai que sabia, né? Pelo menos sabia. Aí eu fui, só que pra mim foi muito novo, né? E eu lá, caderninho, anotação, e primeira safra eu anotando tudo, vendo o que ele fazia. Fizemos lá a safra, só que a gente não tinha pra quem vender. Por quê? Meu pai fazia vinho pra ele. A gente não tinha o mercado aberto. E outra coisa que aconteceu na época, a gente não tinha regularização, né? Não podia vender. Aí já entra a história da cooperativa, Sim. do vinho do Caxambu. Levamos anos para regularizar o vinho, fizemos a cooperativa, regularizamos todos juntos. Foi um processo longo. Eu acho que eu abri a DEG em 2001, acho que a gente 2008, 2009 conseguimos fazer isso. Um parto. Foi um parto, foi longo. Só que isso não foi impeditivo pro meu pai. Vamos fazendo, tá? Vamos fazendo. E eu fui junto, né? Aí eu fiquei 9 safras com meu pai. Então vamos puxar um pouquinho, né? Fiquei 9 safras. Nesse meio de tempo, né? Tinha muita prática para aprender, pouca teoria. O meu pai sabia fazer tudo, mas ele não sabia me explicar nada. É assim que faz. Faltava didática da coisa. Essa foi a minha processo. dificuldade, Então, assim, ele fazia as coisas e eu olhava, mas por que o senhor faz isso? Porque a gente é da geração dos Sim. porquês, né? Mas por que o senhor faz isso, né? Tem que fazer. Porque era assim, que eu aprendi a fazer. Mas não me bastava, né? Só que eu também não podia sair dali para fazer um curso, né? Olha, né, em 2001, 2, 3, 4, não tinha faculdade de enologia em São Paulo. Tinha, se eu não me engano, naquela época que eu vi, tinha no Rio Grande do Sul e em Pernambuco. Se eu não me engano. Aqui em São Paulo não se falava em enologia. Em Pernambuco tinha uma faculdade Rio de Grande do enologia. Sul até entendo, né? Porque lá é uma Pernambuco região. Mas tem uma também. região. Tem região no Pernambuco também? Eu não sabia. Parece que tinha lá, que eu estudei na época. Hã? Bom, eu me apeguei no Rio Grande do Sul. Ligava, quando eu tinha dúvida, eu comecei a ligar na Embrapa ouvir vinho. Eles me atendiam muito bem, olha, não posso falar nada, hein? Me tratavam muito bem, muito bem. Todas as dúvidas eu tirava com o enólogo lá que eu tinha.
E lá era meu estudo, né? E aí não sei se já tinha internet, não tinha ainda, né? Computador fácil assim, 2001, 2003, tinha? Tinha, mas era raro. Não, mas muito... Era muito... Não tinha, né? estático. Era muito primórdio ainda, né? Não, então. Você tinha a Terra, walls, portais de notícias. Então, não tal, tinha, a gente e-mail. tinha, era livro mesmo, né? Alguma coisa. Apostilas. Sim. Eles me mandavam apostilinhas para estudar como fazer vinho. Que legal. Então aí a gente fui tentando aprimorar. O que aconteceu de bom? Como eu gostava muito dessa parte de aprendizagem, né? de técnicas, né? Eu fui atrás do Sebrae para trazer um professor. Aliás, era um desses que me dava consultoria lá, Rizon. Eu falei, Rizon, ele era muito educado, o senhor. Eu falei, o senhor não vem para São Paulo? Se um dia eu convidar o senhor para vir dar umas aulas aqui, né? Ele falou, vou. Ele falou assim, aí eu perguntei, quanto o senhor cobra? Ele falou um valor lá, tinha que pagar avião, estadia, tudo bem. Eu falei, nossa, pra eu fazer sozinha ficou pesado, né? Porque ele cobrava por dia. Aí você juntou uma galera do vinho? Aí eu falei assim, quer saber, eu vou no Sebrae, né? O Sebrae fez diferença nessa época na minha vida. Acho que nessa época não, o Sebrae fez diferença na minha vida. Em 2 momentos, né? Primeiro nessa daí, depois num curso que eu fiz, que eu posso falar, que tem tudo a ver com empreendedorismo, que eu achei assim maravilhoso, e eu falo. Todos deveriam fazer, que parte empresarial, que é o Empretec. Empretec. Tem que fazer. É. Eu não sei como está hoje, né? Mas eu acho que não perdeu muito a característica, não. Eu sei que de 9 dias que a gente fazia hoje é menos. Isso eu tenho acompanhado. Parece que agora são Acho que é um final de semana, acho que é um são final de semana de intenso, segunda, uma semana? Uma semana. Então, mas tem que fazer. Uhum. Gente, é essencial fazer aquele curso. Eu acho. Pra mim fez toda a diferença. Sofri no curso. Sofri. Gente, é sofrido fazer aquele curso, hein? Eu vou falar pra você, mas faz diferença. Sabe, você sai com outra cabeça de lá, né? Sim. Então, assim, isso o Sebrae me ajudou muito. E nessa parte dos cursos, né? Aí trouxemos esse enólogo. Foi também uma vitória, pra vocês já terem uma ideia do nosso setor de Jundiaí, como funciona. Ele falou assim para mim, o Sebrae paga sim o curso, sem problema algum, mas se tiver adesão. Como é até hoje, né? Você precisa ter pelo menos de 30, 40 produtores na sala de aula. Eu achei bastante, né? Falei, nossa, é bastante gente, né? Mas aí eu comecei a me articular, né? Queria muito trazer o professor. Eu liguei pro Daniel Micheleto, que vocês conhecem, Vinícola Micheleto, porque lá o próprio Sebrae falou, já tem um projeto parecido. Aí que eu conheci o Daniel Micheleto. Já tem um projeto parecido com esse daqui, que tá parado aqui, que é do Daniel Micheleto. Liga pra ele. Liguei pra ele, nos juntamos. Legal. 80 produtores. 80? Precisava de 30. 80. Caramba. Olha a força do nosso setor, já desde 2003. Mas 80 só isso foi em daqui de 2003. Jundiaí, só Não, de o Jundiaí. Daniel Você me pegou a ajudou. região, O né? Daniel me ajudou, Tá. O Daniel me ajudou. Veio gente de, acho que Louveira, Vinhedo, veio... Roque. São Roque não. São Roque não. Não, era daqui Mas mesmo. a nossa região. Itatiba, Jundiaí. E aí ele veio dar o primeiro curso de vinho. Foi o primeiro curso que eu fiz, Legal. em 2003. E aí a gente começou a partir para 2 situações na vinícola. Primeiro, o uso do metabisulfito, que a gente não usava. E segundo, o uso de levedura, que foi o que ele ensinou no curso, né? Que foram também duas coisas assim, muito importantes que aconteceu na vinícola, né? Que foi já o passo de modernização do aquele vinho tradicional que era feito sem esses 2 ingredientes, mas que também gerava um monte de problema, de vinho azedar, de má qualidade, você entendeu? Isso é primordial para tirar o... Tecnicamente, sim. A documentação para você poder comercializar, né? Também, sim. Faz parte, né, do processo ali da técnica do vinho. E foi ele que me ensinou. E aí a gente começou a... Aí os voos ficaram maiores. E também outra coisa, exatamente. E aí foi quando eu comecei a tomar liderança do vinho. Porque então eu via muito meu pai, sabe? Foram 3 safras, né? 2001, 2 e 3, né? Que o meu pai é que tomava a dianteira da safra, e eu só copiava tudo. Quando precisou usar esses produtos, meu pai delegou para mim. Falou assim, agora que tem que pôr esse produto, eu não quero nem saber. Você vê quanto vai pôr, vê como vai pôr. Embora ele fez o curso junto comigo, né? Eu levei meu pai. Ele falou, mas aí eu comecei. Falou assim, aí eu tive que começar a tomar decisão. O que vai fazer no vinho. E aí eu comecei a liderar pouco a pouco, mas assim, liderar assim, nessa parte, né?
E aí foi indo, né? E chegamos hoje, até depois que minha filha entrou, né? E aí como que foi essa evolução de produzo pouco, vou começar a produzir mais, só que daí produzindo mais vem outras necessidades, daí tem gente que vai lá provar e começa a falar se tem alguma coisa para comer. Como que foi essa transição aí? Olha, matou a charada. Não precisa nem falar nada. Foi isso. Foi isso. Uma coisa foi abrindo a O outra. mercado que manda na gente, né? Às vezes. Às vezes não, no meu caso nem precisou. Você falou. Foi isso mesmo. A gente recebeu muita gente lá. Foi uma época, eu não sei se tinha tanta vinícola, eu não sei se foi boom de mercado, mas a gente vendia bastante vinho, sabe? Só que assim, num foco muito de vinho de mesa, né? A gente fazia pouco vinho fino, só o Cabernet, acho, o Cabernet Merlot, e pouca quantidade. E vinho de mesa. Bordeaux seco, Bordeaux suave, Niágara seco, Niágara suave, e fazia bastante. O meu pai ele tinha uma visão e depois ele me convenceu a fazer isso, que era vender vinho mais barato e quantidade. Meu pai era vender mais e mais barato. Né? Hoje mudou um pouco, né? Mas também hoje mudou tudo, custo, né, operacional, tudo, né? Então a gente vende, a qualidade aumentou. Eu acredito que a qualidade do seu vinho aumentou muito, né? Da época que eu fazia para a época que se faz hoje. Mas também tivemos que aumentar preço. Né? Então ela andou junto, essa linha aí, preço e qualidade, né? Sim. Mas eu acho que E eu não sei se é por isso que hoje talvez venda um pouco menos que a gente vendia na época que era mais... Era mais barato e vendia mais. Era mais barato. Mas sabe que é uma decisão do empresário, mas que no final das contas ela é muito parecida com o resultado final. Porque às vezes você está falando de volume e realmente você vai ter muito mais quantidade vendendo a um preço menor. Mas se você conseguir uma boa venda a um preço maior... Então... Você gera menos talvez mão de obra, menos trabalho. Mais né? qualidade. Que hoje é imprescindível, né? E as pessoas começaram a Com tanto utilizar mão de rótulo obra, né? hoje, né? E quanto rótulo que tem hoje, quantas pessoas a gente concorre, né? Muita concorrência. Mas e hoje otimizar a mão de obra, o processo cada vez mais curto, mais enxuto, mas eu você acho poder concorrer, né? Mas acho que essa concorrência e essa incidência de novos players para estar disputando, o poder de escolha do consumidor que faz a gente se movimentar para as experiências. E aí, por exemplo, mas eu não vendo só o vinho, eu vendo a experiência de você visitar. Sim. Eu vendo, de repente, ali a oportunidade de você também passar um dia bacana com a gente. As nossas visitas eram sempre aliadas a muita contagem de causos, a contar a história da família. Aliado sempre foi mesmo, muito aliado à história, né? A imigração italiana, a história do bairro, a história da cooperativa, a junção dos agricultores. Todo mundo teve muita curiosidade de saber isso daí, né? O turista, ele tá ali, ele quer saber de tudo um pouco, né? O nome do rio que passa na propriedade, da onde vem aquele rio. Então, assim, não é uma simples venda que você entra, escolhe o rótulo e sai, né? É um passeio, né? É um passeio. E aí veio a necessidade de comer, de fato. Mas aí já tinha passado uns 10 anos. E vai comprar só o rótulo e sai, a sua percepção de pressão é um. Agora, se você vem, conhece a história, faz todo o entorno, faz uma degustação e vai pagar o vinho, uma outra história. E você sabe uma coisa que influencia muito o consumidor? É assim, a gente é família, né? Todo mundo tá lá, né? E eu tive meu pai e minha mãe com a gente, então hoje eu não tenho mais. E eles tomavam vinho, né? Meu pai muito, minha mãe nem tanto, mas tomava também, todo dia. E aí eles queriam saber que vinho que eles estavam, porque meu pai sempre teve a taça ali no balcão, né? E minha mãe de vez em quando também. Que vinho o senhor tá tomando, seu Ludovico? Mas o seu é reserva? Não, imagina, eu peguei da prateleira. Mas qual é? Eles queriam saber se o dele era reserva. Ah, tá. Se o dele era especial. Não, mas aí... Juro, quantas uma perguntas? dessa cria, né? Esse é o vinho reserva do seu Ludovico. Viu? Você já cria o rótulo do seu Ludovico reserva. Não, ele falava, não, o meu é da prateleira, é aquele ali, pode pegar. E era mesmo, não era mentira, não. E aí eles queriam experimentar aquele vinho. Às vezes não gostavam, porque era seco, a pessoa gosta de doce, né? Mas... Eu já gosto seco. Mas aí o pessoal começou a querer também ter uma degustação. Depois de 10 anos, depois de 10 anos, nós estamos falando de 2001, já era mais ou menos 2010, 2008, 2009, talvez.
a gente inventou de colocar umas bobinas lá na área, né, da adega. Não tinha restaurante ainda. E nessas bobinas uns bancos e aí As bobinas servia... são até hoje, né? Certo, até Seria Uma hoje. delícia. A gente começou a servir salame e queijo com vinho, né? E aí foi salame e queijo com vinho, aquilo começou a aumentar, as bobinas começaram a encher e às vezes, né? Só que chegou um momento que aí tinha, viu? Você não tem uma batatinha para as crianças? Jura? Essa pergunta me gravou na cabeça assim. Você não tem uma batatinha para criança? Essa pergunta, você não tem uma batatinha para criança, me levou a fazer uma cozinha. Inteiro. Nem restaurante, meu Ainda restaurante não, não foi planejado, moço. Ah, é? Juro por Deus. Não foi. Ganhou dinheiro, moço. Você viu? Ganhei Moço. dia, E não é moço? E não é moço? Lógico que é. O moço há um certo Depois tempo dos já. 40 já não é mais moço. O moço há certo tempo. Então foi a bendita da batatinha da criança. Foi. Aí a gente começou a pensar sobre aquela, né, a necessidade de colocar algumas outras coisas, né? Fizemos na realidade foi assim, olha, o projeto foi fazer um cômodo, que seria uma cozinha, para você colocar uma fritadeira para fazer alguma batatinha, algum bolinho, alguma coisinha. Uma entradinha, assim. Uma entradinha e ter uma pia também para depois recolher a louça, né? Porque aí já estava gerando as louças, né? Sim. Você tá comendo, gera copo sujo, gera louça exatamente. suja, né? E aí fizemos, né? E fizemos aquele galpão de hoje é um restaurante ali e uma cozinha pequena, mas uma cozinha era 3x4, acho, né? Pequenininho. Bem pequenininha. Porque não foi um projeto de restaurante. Sim, sim. Se fosse um projeto de restaurante, talvez diferente. você tinha chamado o arquiteto, né? Sim. Sei lá, não sei se teria chamado ou não, mas hoje a gente chama, né? Alguém pra fazer um projetinho, Mas ainda mais depende sendo da uma... proposta, né, Solange? Porque Então- a proposta de vocês é mais rural, né? Não, mas eu acho que é tão O legal. espaço é muito legal. Não. Mas é tão legal esse orgânico. Porque a pessoa não quer nem ficar lá dentro, a pessoa quer ficar lá fora, Lá no fora, é. carretel. Mas você sabe que uma cozinha tem um fluxo, né? Hoje eu sei. Não, eu acho que ali pra vocês Hoje de eu domingo, sei. por exemplo, na hora do almoço. Eu sei. A um última vez que eu estive lá, nossa, tinha muita gente. Tem. Muita gente. Mas sabe o que era gostoso? Porque. Mas a comida bastante- é maravilhosa. Não, Você mas tem além um da- chefe lá hoje, né? Mas além da comida, eu acho que quando a gente vai lá, a gente sabe que vai ter bastante gente, a gente sabe que vai esperar. Mas você não liga, né? Mas você vai lá e pede, você pega alguma coisinha e você sai circular, você sai bater você Da passa última na vez que eu ponte fui ali. lá, que eu fui comer, eu já tava bêbado já. De tanta cerveja que eu já tinha tomado já, e eu tranquilo. Tá Na hora que eu tranquilo. fui comer, pô, me chamaram a senha lá, eu falei, pô, beleza. Vim comer, né? Mas aí, dá mais cerveja, mas assim, é um tempo que você passa porque é gostoso. E é uma Você experiência tá no meio muito de um bacana. local assim que é maravilhoso tá, né? Não é você tá na fila de um shopping, por exemplo, e É. ficar 3 horas esperando, pô, que saco. Você tá no meio das árvores, você tá num lugar lindo, né? Já faz parte da experiência, né? Faz parte da experiência, exatamente. Né? Exatamente. E aí depois surgiu o restaurante. Aí eu fiquei velha. É verdade. Por quê? Aí eu fiquei velha. Mas assim, hoje Por quê? Porque foi outro desafio, né? é um desafio. Diferente da década. É por isso que ela fala que ficou velho, por causa do restaurante. É. Porque o restaurante não é pra qualquer um. Isso, aí eu fiquei velha. Então esse seu Por moço que que ela você acha falou. que eu não tenho cabelo? Eu Mas falo pra é você que uma hoje, outra que operação, né? se eu tivesse que hoje optar, abria 10 adegas e nenhum restaurante. Só que o restaurante, Eu te gera adega. e é uma coisa assim, por isso que as pessoas não largam do restaurante, ele é fascinante, né? E é uma A isca cozinha é gigante. fascinante, né? Cozinha é fascinante. É. Fazer comidas, ver as pessoas comendo, parece que gera uma adrenalina, um negócio, né, meio que... É uma satisfação Uma satisfação. rápida de agradecimento, sei lá, satisfação, né? Porque Ver às as vezes pessoas você trabalhou em comerem empresa, com né? gosto, né? Eu falo que assim, eu trabalhei muitos anos em empresa também, fui CLT. Você trabalhou? E assim, quando você trabalhava no projeto, aí chegava 3 meses, você terminava, pô, cara, parabéns. Próximo. Você faz um prato de comida, a pessoa vai lá no restaurante hoje, come um hambúrguer, nossa, que delícia, que lanche gostoso. É uma satisfação, todo momento você está tendo uma gratificação, vamos dizer assim, porque é uma coisa que você fez. É a mesma coisa que você dedica um projeto, você ganha um parabéns, uma bonificação, né, você se sente... então, e a cozinha, ela te dá esse momento mágico. Eu acredito, eu penso assim. Dá mesmo. É igual um vinho, né? Dá Quando mesmo. você tem uma safra e todo um trabalho, demora meses para estar pronto, a pessoa vai, experimenta, nossa, que vinho gostoso. Não é uma satisfação? Essa sensação Então, mas de só que utilidade, assim, né? posso falar? Assim, olha, eu que peguei
na realidade, 3 coisas na minha vida, né? O banco, a adega e o restaurante. Eu falo assim, o banco, a gente tinha manual de instrução. Sim. Você ia lá, lia. Tinha sempre alguém do seu lado explicando, ó, faz assim, assim, assim. Sempre teve, né? Mas tinha bastante manual, né? Sim. Como faz, sei procedimento, lá. tudo pra tudo, né? Pois é. A adega, eu não sou enóloga. Até acho que vocês falaram enóloga, né? Eu não tenho, eu não sou formada, né? A minha filha que é. Mas eu aprendi. A gente estuda, não é uma coisa assim, sabe? Dá bem pra você, até você estudar, você aprender. Sim. O restaurante não. O restaurante, assim, como formar uma equipe? Tem quem fala, mas é difícil. Como formar equipe de cozinha? Como treinar os funcionários? Como atender cliente? É muito mais amplo. A coisa é bem mais complexa. Sabe? Porque você é pessoa de tudo quanto é lado, né? O cliente é um tipo de atendimento, você tem que atender bem. Mas você tem que ter na equipe que você não consegue você atender todo mundo. É a sua equipe que tem que atender, é a sua cara. Fazer brilhar Formar essa equipe é difícil. Formar a equipe da cozinha é pior. Então, assim, olha, foi um desafio. E o turnover do restaurante é muito alto, né? A rotatividade, né? Ali no Caxambu, né? Em qualquer lugar. Não, você está falando de cliente ou de funcionário? Não, eu falo assim, de funcionário. Então, o nosso... Vocês sim, mantêm existe, mas a gente não tem, não. É. O meu problema hoje, o nosso problema lá está sendo em agregar gente nova. Os velhos continuam, legal. Eles não mas saem. Isso é bom, mas ampliar a equipe. Ampliar a equipe. Eu acho que está... Bem incluado. Para todos. Não, tá difícil. Para todos. Olha, recentemente eu fiz essa pergunta pro secretário da Agricultura, da Desenvolvimento do Estado de São Paulo. Ele esteve na região. Qual que é a função do secretário de Desenvolvimento? Gerar emprego e renda. Exato. Né? Eu falei, tá bom, eu quero saber o seguinte. Falei pra ele, juro, porque eu tô revoltada, né? Eu falei pra ele, olha, eu tenho um empreendimento que é um grão de areia perto do que o senhor está acostumado. Hoje eu admito 7 funcionários, não acho. Hoje. Se o senhor falar assim, agora, eu 7. Tenho. E não tem. Eu quero saber como o Estado está encarando esse problema. Sabe o que ele respondeu? Ele falou assim, olha, então eu vou falar para a senhora. Ele falou assim, Araçatuba não tem colhedor de cana, Ribeirão Preto não tem colhedor de café. Ele elencou mais 10 cidades. Só que eu não vou lembrar tudo que ele falou, porque ele falou rapidamente. Eu lembro de Araçatuba e Ribeirão Preto. Ele começou lá de cima, veio descendo. Eu falei, então o senhor inclui mais uma. Jundiaí não tem cozinheiro, auxiliar de cozinha e garçom. Pode pôr no seu rol aí. Mais um pro lista. Eu falei, viu, o Estado está ciente disso, porque se você está gerando emprego e renda, tem que ter quem trabalhe. Concorre ou não? Não sei se vocês querem colocar isso ou não. Nós entramos no mérito aqui. Entra tudo. Mas você entendeu? E aí é fato, porque você entendeu? Um pouco é uma Mas é uma cultural. dificuldade que nós também entrando. E para quem quer empreender, gente, tem que levar em conta isso daí. Exatamente. Hoje. Que a gente talvez não tivesse que levar em 2000. Exatamente. Quando eu entrei. E é por isso que os perfis mudaram, né? E por isso que tá tendo cada vez mais empreendimento na área de alimentação com autoatendimento. Cada vez Ou então, voltando para ser aquela coisa familiar, como que dizem, olha, eu nunca fui para Itália, eu quero ir ainda, não fui por falta de oportunidade, mas eles falam lá que é muito famílias, que são empresas familiares, e a gente vai voltar para isso daí. Restringir ou não crescer. Você entendeu? Porque não esquece. Ou automatizar. Então, mas é que para o tipo de turismo, né? Não dá, é caro. Você viu o robô cozinheiro? Vi. É maravilhoso, mas quanto custa aquilo? Tem hambúrguer, tem que faz pizza, tem tudo já. Talvez chegue nesse momento. Chama de meu amor. Do quê? Chama de meu amor. Você não tá de meu amor, você que programar. Se ele programar, ele chama. Chama de meu amor. Mas, gente... Bom, mas isso são problemas, não temos só problemas, né? Não, mas são desafios né? Que a gente tem que superar ou que a gente tem que fazer alguma coisa, mas são desafios que eu falo que são desafios bons, porque a gente está falando de querer ser mais. Eu acho que o pior desafio é quando a gente precisa recuar, o desafio da gente precisar... não deu certo. Não, isso é terrível, né? Isso é terrível. Agora o desafio é assim, eu quero crescer, eu tenho espaço para mais, eu tô vendo oportunidades, o que a gente vai fazer? É um desafio, eu falo assim, puta, é motivador, né? Apesar de encher o saco.
A gente sabe que enche o saco e que dói. Mas e hoje, como que estão as coisas lá? Tem projetos para futuro? Tem uma que não falou, né? A mexeriquinha de vocês, né? A mexeriquinha surgiu nesse meio todo. Saiu nesse meio termo, nesse meio... Foi. Tem degustação lá, né? Super, Vocês fazem degustação, não fazem lá? Fazem, à vontade. Tem à uma vontade delícia. lá. Eu deixo à vontade a mexeriquinha. Né? E como que tá em relação ao turismo, né? Tem muito turista lá, lógico, não é só da região. E como vocês têm uma abertura para turismo, tem um olhar para isso? Como que tá? Você diz o turismo de grupos ou turismo... Grupos mesmo, aqueles tá que vêm e tal. Bastante. Muita demanda para turismo. A gente está com uma demanda enorme para Jundiaí, em função do crescimento de São Roque, né? Porque quando você fala em vinho, ainda, gente, vamos falar, Jundiaí é bom, tudo, mas ainda São Roque é mais velho, né? Sim. Uhum. Tem bastante tempo. Então, assim, mas só que também São Roque tem uma explodida ali, né? Uhum. Tá bem visitado. Então, assim, é o que eu falei, o pessoal tá olhando muito para Jundiaí para vir fazer turismo enológico, rota do vinho, rota da uva, né? Ou rural, que seja, sem vinho, tudo bem. Então, assim, a gente está sendo muito procurado. E aí entra a demanda por restaurantes. Não, eu acho que é uma oportunidade, né? Então, assim, você vê quantas horas tem no Caxambu para você almoçar hoje? Não, hoje você tem que ir lá para faltar... Você entender. Porque é muita gente que está direcionando para lá. E engraçado, em 2 dias só, né? É isso que é duro, né? Sábado e domingo, né? Então, assim, é Vocês bastante funcionam gente lá sábado e domingo, né? E feriado, mas isso em função da demanda, né? Sim. Não tem demanda nos outros dias, né? Uhum. Então, porque não gera turismo, né? Mas a adega em si... de terça a domingo. De terça a domingo. Mas assim, a gente tá aberto, mas o que vende mesmo é sábado e domingo, né? Exatamente. E tem a loja lá, né? A lojinha. O armazém ali, né? Um armazenzinho bonitinho. Tem a lojinha, tem o restaurante. Projeto que você perguntou. Tem o Girassol, que foi super legal pra gente. O Girassol, só um pouquinho da história do Girassol. Eu nasci numa família de agricultores. A gente nasceu no sítio. Só que eles tinham muito foco para a cultura de frutas, né? Frutas e hortaliças, né? Então plantamos vagem, tomate, plantamos uva, poncã e caqui, né? Essas são as culturas. E ali no meio uma abobrinha, um milho, né? Lógico, gente, sítio, né? Sim. Então ia fazendo ali, conforme sobrava a terra, um feijão, para poder ter as coisas também. Não tinha flor. Ninguém estava muito aí com tempo para plantar flor. E eu falava, nossa, isso é meu, tá? Isso é da Solange, não é de ninguém não. Falei, puxa vida, tem um sítio muito bonito, né, muito arborizado, mas sem flor. Falei, não, eu quero plantar flor aqui. Precisa ter flor, né? Eu não sei, mulher gosta de flor, né? Aí, quando eu tive a oportunidade de começar a dar meus pitacos, falei, não, eu quero plantar girassol, porque eu amo, né? Girassol magnífico. Aí eu inventei lá de fazer meu campo de girassol, num espaço que estava em desuso, e aí eu nunca mais parei de plantar girassol, tá? Porque, assim, as pessoas amam. E ele faz o ano inteiro, Solange? Eu planto ciclos, né? De 15 em 15 dias. Aí eu dividi minha área, porque é a primeira vez, não tinha muita experiência, plantei tudo, mas aí ele morre, ele leva 40 dias para dar de novo, fica 15 dias, morre. 40 dias, aí eu falei, não, vamos fazer pedaços, né? Vamos plantando em épocas diferentes, você faz o rodízio, e você sempre tem, né? Então a gente faz o rodízio e cada hora tem um quadrante de girassol. E, viu, gente, o povo ama. É instagramável. É bonito. O povo ama girassol. É bonito, mas não é só instagramável. Você já foi no campo de girassol? Já, a gente Você foi lá? Já. Não te dá energia? Dá. Então, assim... porque ele canaliza, né? Não dá energia aquilo. Então, é maravilhoso, tá ali perto, gente. Eu não cheguei a ver o campo de girassol. Ai, gente, é tão bom. Quando o girassol, assim... Ai, que coisa, achamos o motivo. Achamos o motivo de ter que ir lá. Que droga, eu preciso colocar, viu? Deixa o vinho de lado, vai só ver o girassol, né? Deixa a comida, né? Tá bom. Então, vamos plantar um desafio. Você vai só no girassol. Não dá. Viu? Então, assim, deu muito certo, né? Então, o pessoal gosta muito de girassol. E projetos, mas girassol não, projeto, a gente já planta tudo. Projetos, 2, terminar a parte nova da cozinha, né? Que ainda, devido à pandemia, a gente deu uma paradinha para poder melhorar a parte estrutural ali. E a vinícola da propriedade, né? Que a gente tem o projeto de fazer uma vinícola, porque assim, quando tudo foi acontecendo e crescendo,
A vinícola era ali embaixo, a gente fazia vinho, vocês conhecem lá, né? Naquela sala do lado. Mas foi crescendo, o restaurante veio avançando, eu tive que levar tudo embora, a gente levou num galpão que a gente tinha no sítio. Mas, de novo, tudo meio adaptado. Hoje a gente tem projeto de fazer uma vinícola, para fazer tour na vinícola, para fazer visitação, para fazer uma degustação harmonizada, você entendeu? Uma coisa, atender o turista do vinho, não do restaurante, de uma maneira melhor. Sim. Né? Para fazer uma coisa mais... condizente com ela. Isso. Mas é outro processo, é outra coisa, né? Então a gente está com esse projeto de construção da vinícola nova. É um projeto, vai demorar um pouquinho, porque tem a parte financeira, né? Viabilidade. Viabilidade, vai demorar um pouquinho, a gente imagina uns 5 anos entre começar, eu imagino, tá? Entre o projeto e o término da execução, para começar. Isso pelo fluxo financeiro mesmo, né? Não levaria, se você tivesse o aporte ali, tudo não levaria, né? Mas do jeito que eu vou fazer, leva uns 5 anos. Pra fazer tudo. Que legal. Não parece, mas faz 51 minutos que a gente está conversando. É verdade. Então, sempre quando chega na parte final do nosso episódio, a gente pede pro nosso entrevistado. Tem muita gente que está vendo... Posso só falar uma coisa? Pode. Tá. Você lembra do começo da conversa? Que você falou que ia comentar do final, né? Depois, eu vou Qual que é a conclusão que você tirou? Se eu tivesse ido por uma grande empresa... E se fosse... se tornar... Não ia ter beirão de carne hoje, cara. Não ia ter. Não ia ter, né? Não. E toda essa... Não iria ter. Todo esse entorno aí foi pra Minha isso. filha também não seria enóloga. Exatamente. Não, tanta coisa que muda. Então, assim, quantas pessoas você não... Talvez como uma gerente de uma multinacional, você ia ter um comando ali, ia ter pessoas sob o teu radar, você ia fazer diferença com um rol pequeno, talvez, de pessoas. E você faz hoje diferença na vida de quantas pessoas? Alegrando, sei lá, né? Alimentando. Mas não era pra ser, né? Não era pra ser. Porque eu teria gostado, viu? Eu ainda vou falar pra você que eu teria gostado de ser... Você ainda ia gostar de ser presidente da multinacional. Mas não era pra ser. Eu gostaria. Mas daí a gente... Bom, também não sei se eu seria capaz, né? Não, mas capaz, eu ia me empenhar. Eu ia estudar, Capaz, fazer o que for, qualquer curso aí que o pessoal faz, né? E vai se especializando e vai fazendo, né? E tem uma coisa que a gente não tocou no assunto, mas que eu acho importante falar. Desculpa se está estendendo. Não, vamos lá. Eu sinto falta nas pessoas. Eu não sei qual a opinião de vocês, mas está muito fraco disso no mercado. Não tem mais gente com liderança. São poucos líderes. Não tem. Tá? Eu sinto essa dificuldade, porque assim, hoje a gente está numa fase de sucessão, certo? Eu já fiz a minha parte, né? Então, eu já aposentei, tenho mais algum tempo de vida e, eu digo assim, para trabalho, vai? E a sucessão, né? A gente tem que pensar nisso, já estou pensando em sucessão. Agora, para você, vamos supor, em qual formato você vai passar isso para frente? Quem vai assumir? E quem assumir vai ter condição de fazer tudo? Não, porque a gente sempre tá... são líderes que estão... O meu marido é o líder do salão, eu sou o líder da cozinha. Você entendeu? E quem vai me substituir? Não digo quem é que vai, assim, assumir quem é que vai fazer o que eu faço? Você não acha gente com espírito de liderança? Mas é bom você ter tocado nisso, Solange, por quê? Um líder, ele é um cara extremamente engajado, extremamente resiliente, ele é um cara extremamente inteligente na parte emocional, é um cara que tá ali pra coisa, ele quer fazer o negócio rodar e ele acredita, ele é convicto das coisas. Eu citei algumas características que o ser humano atual não tem. Ele não é resiliente, ele não é convicto, ele é inseguro, ele é indeciso, ele espana rápido. Não quer assumir responsabilidade. Não quer assumir responsabilidade, porque a pessoa quer poder, mas não quer responsabilidade. Então, talvez, quando a gente tocou aqui no assunto durante o episódio, lá atrás, quando você tinha respeito pelo teu pai, você ia ter respeito pelas pessoas. Você não falava não a uma ordem. Não, imagina. Então, quando você chegava numa empresa, você entendia o que era hierarquia. Sim. Só que, conforme a gente, talvez um erro da nossa geração, para passar para a geração anterior, para a geração seguinte, né? A gente foi muito condizente para o que o jovem queria. Sim.
Eu chego nas empresas hoje para Sim. prestar consultoria, às vezes o primeiro não que aquele jovem recebe é na empresa, porque não dentro de casa ele não recebeu. Entendeu? A primeira sensação de fracasso, de frustração, ele vai receber no mercado. Porque dentro de casa era o brinquedo quebrou, compra outro. Sabe? Então, o problema é o espírito das pessoas que a gente está formando. Está cada vez pior. Então a gente não encontra só falta de mão de obra para a cozinha, mas para vários setores. Você vai falar com o empresário, o Luiz tem uma dor lá, de repente, para encontrar chapeiro, para encontrar atendimento. Outros não encontram líderes. O outro não encontra vendedor. Vendedor não existe vendedor. Vendedor bom você não encontra porque as pessoas têm medo do não. Não quero receber o não. Engraçado, né? Não tem, você tem que tirar dor de pedido. Mas eu acho também que é o seguinte, eu tive que trabalhar também a minha parte de liderança, porque como eu passei por um processo de chefe que gritava, que falava, que xingava, e muitas vezes eu ia no banheiro para chorar de raiva, de querer dar um soco, que era pequenininho, né? E dava um soco, mas você tinha que se controlar emocionalmente. Eu também então, já chorei no banheiro da minha empresa. Nossa, várias vezes. Eu também comecei a trabalhar muito cedo, né? Mas o que acontece comigo como líder hoje? Eu tive que trabalhar. Eu tive que começar a entender essa nova geração que vem. Porque aí você tem que tratar diferente. Não adianta. A gente não vai trocar a mentalidade dessa pessoa no soco, porque ela já vem despreparada emocionalmente, como o Emerson disse. Ela sempre teve, ai filhinho, quebrou aqui, toma aqui, mamãe te dá, ai filhinho, não sei o quê, ai você não quer comer isso aqui de almoço? Mamãe faz outra coisa. Então, eu lembro que eu fazia, quando eu fui entrevistar estagiários, rapidamente, né? Eu lembro que eu fui entrevistar um estagiário uma vez, que a mãe dele ligou para saber se ele tinha passado na entrevista. E eu até falei pra mãe, eu falei, olha, seu filho foi bem na entrevista, mas essa atitude que a senhora tomou a vaga dele, porque mostrou muito, né? Porque o que ele é. Porque a mãe liga lá pra eu saber o que é, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente como líder, a gente não vai conseguir mudar. Então, a gente vai ter que mudar a gente. Então, a gente vai ter que entender quem tá entrando pra gente pra trabalhar, e a gente vai ter que muita paciência, porque a gente tem esse controle emocional, e tentar passar para ela essa nossa sabedoria. Porque eles não vão aguentar as porradas que a gente tomou. E eles não são nem obrigados a tomar, porque os tempos são outros, né? Exatamente, eles não aguentariam o que a gente não aguenta. Vai chorar. Eles não vão chorar no banheiro, eles vão chorar na nossa frente. Mas sabe por que a gente chorava no banheiro e voltava? Porque não era tão fácil conseguir um novo emprego. Hoje não era. Hoje você viu, se nada der certo, eu vou começar a vender alguma coisa online, vou lá. Ele vai então, aí entra vou pegar na bolsa, vou ficar milionário fazendo vídeo no YouTube. Então a internet dá dinheiro, né? Dá dinheiro, então por que eu vou sofrer nisso aqui se eu tenho tantos outros caminhos? Então ele vai migrar de galho em galho até achar o caminho dele. Né? O problema é que a gente que tem um negócio na mão, a gente precisa dar resposta para amanhã. Exatamente. E a gente precisa ter aquela vaga ocupada para amanhã. Para amanhã. Né? Com certeza. Gente, então quem quiser trabalhar na Beraldo de Cara, temos 7 vagas em aberto aqui, né? É isso aí. Mas tem que ser resiliente. Ser resiliente, hein? E comer bem você vai. Com certeza. Com certeza. Gente, Solange, a gente agradece da participação. Quase 1 hora aí de programa. Foi muito bom conhecer a tua história, conhecer a história da Beraldo. Eu acho que é um ensinamento, né, de quem está com a ideia aí de empreender e hoje está no CLT. Né, é dolorido, mas muitas vezes é uma nova história, é um novo caminho e tantas outras coisas podem acontecer na sua vida se você tiver essa coragem de poder migrar. A gente agradece da tua participação. Muito obrigada, viu? Luiz, agradeço mais um episódio. Gente, e com esse recado a gente chega ao final de mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não pela ótica, pelo amor, depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, mas que fizeram uma ideia se tornar realidade. Até o próximo episódio. Valeu!